Boa noite para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Eu só vou usar o microfone porque o Gustavo vai transmitir e vai gravar. E aí, para a voz poder ficar registrada, precisa do microfone, né? Mas, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, no capítulo 34, verso 21. Eu vou ler, na verdade, do 21 até o 29. Jó, capítulo 34, verso 21. A leitura vai até o verso 29. É o nosso verso da semana, o versículo 21. E para a gente entender um pouquinho o contexto e melhor a exposição, eu vou fazer a leitura até o verso de número 29. Amém? Todos achamos? Jó 34, 21 diz assim a palavra do Senhor: Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa ou bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, Ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que Ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, Ele os castiga onde todos podem vê-los. Isto porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, diante de nós está a sua palavra. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento ao que está escrito, ó Pai. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, para que possamos, ó Deus, internalizar, para que possamos compreender corretamente e viver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Usa-me como teu instrumento e edifica a tua igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, bem rapidamente, a nossa meditação não vai durar mais que 20 minutos, tá? Mas a ideia aqui, para a gente entender o contexto, né? O livro de Jó, nós já conhecemos, é um discurso, né? Ele é escrito em poesia, e ele basicamente é o diálogo de Jó com três amigos. Mas no final do livro aparece um quarto amigo que até então não havia aparecido, e o próprio Deus também discursa para Jó. Tá? E o capítulo 34 já é o finalzinho do livro de Jó, onde esse quarto amigo, né, o quarto homem aparece, é o Eliú. Eliú é um dos mais jovens, é o mais jovem dos amigos de Jó. Ele nem é identificado no começo do livro, né? Mas ele é o único que fala corretamente. Dos três amigos de Jó, o Senhor condena os três por falarem erradamente acerca de Deus e de Jó. Mas Eliú é o único que fala aquilo que Deus aprova, ao que parece. Na realidade, o próprio Jó, ele não peca. O livro fala que ele não peca diante do Senhor, mas os questionamentos dele também não são respondidos por Deus, o que parece mostrar que Jó, o Senhor fala assim: olha, Jó, você não tem direito de me questionar. Você pode não ter pecado, mas você também não tem o direito de me questionar. Eliú, em contrapartida, pelo que ele discursa aqui, mostra que ele tem uma grande sabedoria de quem é o Senhor, né? E aí, essa frase, né, do nosso verso da semana, o verso 21, né, pois Deus vê o caminho dos homens e enxerga cada um dos seus passos, ela está bem no meio do discurso de Eliú, tá? Bem na apologia que Eliú está fazendo aqui, ela fica bem no meio. E esse capítulo 34, ele vai falar acerca, Eliú, na verdade, ele está discursando acerca dos atributos de Deus. Ele vai exaltar vários atributos de Deus. E quando a gente olha para o capítulo 34, a gente vai ver dois atributos destacados com maior ênfase, que é a soberania e a onisciência de Deus. E foi exatamente isso que nós estudamos no domingo, a onisciência de Deus, né? Esse atributo que o Senhor revela a nós no salmo que foi exposto. E aqui, no capítulo 34 de Jó, Eliú também faz uma exaltação à onisciência e à soberania de Deus. A gente observa que essas duas coisas, elas acabam até sendo interdependentes, né? Os dois atributos se relacionam. Mas existe um terceiro atributo que aparece aqui, mais especificamente nessa passagem que a gente leu, do verso 21 ao 29, que é a justiça de Deus. E se a gente fosse condensar
né, toda a ideia desse trecho que a gente leu, né, o finalzinho, a metade do capítulo 34 aqui, esse trechinho que nós lemos, esses versículos, nós poderíamos resumir na frase de que a onisciência de Deus garante a sua justiça. E essa seria a nossa mensagem central. A onisciência de Deus garante a sua justiça. E nós vamos observar isso, né, ao longo de três verdades acerca da onisciência de Deus, que revelam que essa onisciência garante que nosso Deus também é um Deus justo. Tá? O importante, e aí eu vou dar o crédito a quem de direito, né, essa frase, ela não é totalmente minha, né, eu acho importante falar isso, ela é do pastor Carlos Oswaldo Pinto, já falecido, né, num dos seus comentários. É um pouco diferente a frase que ele apresenta, eu dei uma adaptada nela. Então essa verdade central é ele quem coloca na realidade, né, num trecho um pouco maior, um pouquinho diferente. Eu dei apenas uma adaptada, mas a ideia é basicamente a mesma, tá bom? A onisciência de Deus, ela garante a sua justiça. E realmente ele foi muito, muito feliz no que ele, em resumir essa ideia. A gente vai ver por quê, tá bom? Então o verso da semana eu vou começar por ele, expondo o verso 21. Ele é composto, ele é construído, como eu falei, toda essa parte, né, esse trecho, esses diálogos é construído em poesia. E quando a gente olha em poesia hebraica, tem um recurso hebraico utilizado, muito comum nas poesias, que é tal da endíades. Significa literalmente um através de dois. O que é isso aí? Ele está querendo transmitir uma ideia usando duas frases ou duas ilustrações semelhantes, mas levemente diferentes. Tá? E aí é exatamente isso que a gente observa. A gente olha no verso aí, ó, na primeira parte do verso ele diz: Deus vê o caminho dos homens. E a segunda frase diz: Ele enxerga cada um dos seus passos. São duas frases diferentes que transmitem a mesma ideia. A diferença é sutil. Ele vê o caminho. É a primeira coisa que o Eliú ele diz: Deus vê o caminho. Né? E essa ideia que ele mostra, né, é como se Deus estivesse de longe observando para onde o homem está andando. É como alguém que estivesse na esquina olhando o contorno da rua como um todo. Ele vê para onde vai dar o final da rua, né? O Senhor é capaz de ver isso, de estar na rua, no começo da rua ou no começo de uma grande avenida, observando onde é que vai dar o final dela. Mas, e aí vem a segunda parte do texto, né, do verso 21, ele fala assim: ele enxerga cada um dos seus passos. Aí a figura é um pouco diferente. Parece que ele traz o Senhor Deus para um pouco mais próximo do agente. Ele não só vê aquela grande avenida, o final onde ela vai dar, como se alguém estivesse caminhando nessa avenida que vai, a gente pega por exemplo a Lúdio, vai daqui até lá perto do aeroporto, a Duque de Caxias. Como se Deus estivesse posicionado na Lúdio, vendo lá o final, Duque de Caxias. Ele não só vê alguém que caminha na Lúdio vai dar lá na Duque, mas ele também vê cada um dos passos dessa pessoa. Ele está próximo também. Ele não só vê o grande, o macro, mas ele vê o micro, ele vê o pequeno. Percebe que a ideia é um pouco diferente de cada uma dessas frases? A imagem que ele usa aqui, ela é um pouquinho diferente, mas a ideia é uma só. Quer dizer que Deus conhece completamente. Conhece o grande, conhece onde vai dar o final do caminho, mas Ele conhece o pequeno também. A pequena parte, Ele sabe cada etapa desse caminho. Ele sabe que quando o homem estiver caminhando próximo ali do forte atacadista, tem muita parte ali de terra que ficou ali no meio do caminho com a chuva e ele vai tropeçar. Mas ele sabe também que lá na frente a avenida é um pouco melhor, tem um calçamento melhor. Ele sabe que se esse homem se desviar do caminho, um passo o Senhor consegue ver. Tudo isso o Senhor enxerga. As coisas pequenas, as coisas simples, aquela pedra que o homem pisou. Mas ele também enxerga o final do caminho. Essa é a ideia do verso. Essa é a ideia principal, que mostra que Deus conhece todas as coisas. E aí nos versos seguintes, Eliú vai explicar e vai aplicar como Deus conhece essas coisas. E a primeira maneira como Deus conhece a completude do ser humano, e ele vai aplicar isso aí, é no verso 22, mostrando que não é possível esconder nada de Deus. Deus conhece, portanto, todo o mal.
E olha só como é que Eliú aplica isso, dizendo que Deus não só conhece, mas como ele pune o mal. Isso aí a gente vai ver dos versos 22 até o verso 27. Ele começa dizendo que não é possível esconder nada do Senhor. Ele vai falar, Deus não assombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Ele vai dizer, ainda que você caminhe numa rua escura, Deus está vendo essa rua escura. Ainda que seja a pior das penumbras, não dá. Não há sombra densa o bastante para que aqueles que fazem o mal possam se esconder. Então Deus conhece tudo. Deus conhece até aquilo que as pessoas fazem tentando omitir. O Senhor tem conhecimento. A segunda coisa, não é possível esconder a primeira coisa que a gente observa quando Deus conhece todo o mal. E a segunda maneira, a segunda verdade que ele o aplica, o fato de Deus conhecer tudo, é que Deus não precisa investigar as coisas. Ele vai dizer no verso 23, Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e para levá-los à presença do julgamento. Quando alguém comete um crime, quando um crime é cometido, a gente vê aqueles filmes de investigação, né? Reúne todo mundo em volta da cena do crime, aí o detetive vai lá, pega a lupa, analisa, pega as digitais, começa a colher as provas, e aí levanta-se os suspeitos, e quando a gente assiste o filme, a gente passa lá quase 1 hora sentado, o filme todo, para poder descobrir no final quem é que foi que cometeu o assassinato. Eliú está dizendo, Deus não precisa disso. Quando ele olha a cena do crime, ele já sabe quem é o culpado. Enquanto nós, homens, precisamos investigar os sinais, observar as coisas, tentar ligar uma prova na outra para poder achar um culpado de alguma coisa, o Senhor não precisa. Ele, quando ele olha um problema, quando ele olha o mal, quando ele olha um crime, ele sabe exatamente quem cometeu, como cometeu, quando cometeu. Exatamente isso essa é a cena que Eliú está traçando. Ele fala assim, olha, quando alguém comete uma maldade com outra pessoa, enquanto nós, homens, precisamos investigar as causas disso, quem cometeu, Deus não precisa. Não, você não consegue esconder, fazer escondido. Ele fala isso no verso 22. E mais do que isso, se escondendo, os homens precisam investigar para descobrir, Deus, além de ver às claras, ele não precisa de investigação nenhuma, ele sabe exatamente quem fez. Por isso ele ressalta no começo do verso 24, e isso está ligado ao verso 23, né? Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos. Ele é o próprio investigador, é basicamente isso que está dizendo aqui. Ele mesmo faz a investigação. Se nós pudéssemos traduzir de uma maneira diferente, né? Sem depender com que os outros investiguem, ele mesmo é capaz de destruir o poderoso, de investigar. Agora observe que ele fala que ele não só investiga, que ele não só conhece, que ele não só enxerga o mal que está escondido, mas no verso 22 diz que ele destrói o poderoso. Ele os tira de seus lugares, né, e coloca outros em seu lugar. E no verso 25 nós vamos observar a motivação disso, né? Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e os esmaga. Percebe que a palavra que é traduzida aqui, né, ele repara nos atos que eles praticam, né, poderia ser melhor dita como visto que ele analisa, visto que ele observa com atenção tudo aquilo que eles praticam, ele mesmo é capaz de julgar, ele mesmo é capaz de executar a sentença sobre esses homens, derrubando-os e esmagando esses homens. E aí vem o motivo no verso 26 e 27, por causa da impiedade que eles cometeram. Pela impiedade deles, ele os castiga. Agora observa que é interessante, porque Eliú ele faz um jogo de palavras aqui, ele faz um jogo de ideias. Se no verso 22, esses homens maus e perversos, estavam escondendo, fazendo as coisas más, onde ninguém podia ver, Deus os castiga, onde todos podem vê-los. Deus traz à luz essas coisas. É isso que Eliú está dizendo. Ele fala assim, olha, a impiedade deles, a maldade que esses homens cometeram, vem à luz, e Deus os castiga, de maneira, se eles faziam mal, escondido,
eles serão castigados às claras. E no verso 27 a motivação: porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Mais uma vez Eliú brinca com as palavras e diz: sabe, esses homens não seguiram o caminho que o Senhor deu. O Senhor olhou o caminho deles e viu que o caminho não era o mesmo caminho que ele havia traçado. O Senhor observou os seus passos e viram que esses passos que esses homens caminharam não foram os passos que ele mesmo deu. Esses homens não estavam seguindo ao Senhor nos seus passos. Ao contrário, eles fizeram coisas más escondidos, achando que poderiam encobrir-se. Mas o Senhor as revelou e os julgou à luz de todos. Então, o primeiro ponto que a gente observa aqui nesses versos, do verso 22 ao 27, é que o Senhor conhece todo o mal, mas não só conhece, como pune todo o mal. Então o Senhor conhece e pune todo o mal, todo o caminho mau, todo homem mau. E a motivação dada aqui é porque não seguiram o caminho do Senhor, não deram atenção aos seus caminhos e nem seguiram os seus passos. Mas em contrapartida, há uma outra coisa que Deus ouve, que Deus conhece, que Deus sabe. Se Deus conhece por um lado o caminho do ímpio, Ele também conhece a necessidade do aflito. E isso a gente observa aí no verso 28. Ele fala: fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Se por um lado o Senhor conhece os caminhos maus e as coisas encobertas dos homens ímpios, o Senhor também conhece a necessidade e a súplica do aflito. Deus ouve o clamor do impotente, e é essa palavra que é usada aqui. O que é traduzido: fizeram chegar a ele o grito do pobre e o clamor do necessitado. A palavra pobre e necessitado no original é a mesma palavra, e ela quer dizer aquele que é impotente, aquele que não tem poder em si mesmo, aquele que é incapaz. Interessante que esse que é incapaz, esse que é impotente, esse que sabe que nada pode fazer, ele só pode pedir ajuda. E muitas vezes ele não sabe nem como ou para quem. Mas o Senhor ouve a ajuda desse homem. O Senhor ouve o pedido de ajuda desse que não pode, que não tem poder em si mesmo, que não tem capacidade, que é impotente. Por isso ele conhece. Ele sabe das necessidades daquele que é, como a própria tradução fala, necessitado, aquele que clama por ajuda. O interessante é que Deus não só conhece porque Ele prescuta o coração do homem, como nós vimos no verso 21, não só porque Ele conhece os passos e o caminho do homem, mas o Senhor conhece porque Ele mesmo foi homem de dores. O próprio Cristo, quando desceu nesse mundo, Ele é Deus, mas Paulo vai dizer que ele não julgou o ser igual a Deus como algo que ele deveria pegar-se, antes humilhou-se como servo. Isaías vai dizer que ele é homem de dores, aflito, rejeitado por todos. E a palavra que é traduzida literalmente como impotente aqui, é basicamente alguém que é rejeitado. Deus ouve a ideia daquele que é rejeitado e que não pode fazer mais nada. O próprio Senhor não só conhece por observar as nossas necessidades, mas Ele também conhece porque Ele mesmo foi rejeitado e passou por isso. Porque Ele mesmo caminhou literalmente por esses passos. O passo do rejeitado, o passo do impotente, as pegadas daquele que é desprezado, são as pegadas que Ele mesmo fez, que Ele mesmo pisou. Agora é importante, eu vou abrir um rápido parênteses aqui, porque quando a gente fala esses termos hoje em dia, muitas coisas são associadas àqueles que são mais necessitados socialmente falando. De certa forma há verdade nisso, o contexto mostra algo desse tipo, mas a gente tem que saber, e não pode usar isso como uma desculpa social que os dias de hoje usam, o discurso político que há nisso. Nós devemos saber que a principal impotência, ou a principal
incapacidade que o Senhor reconhece é aqueles que são pobres e impotentes de espírito. Aqueles que reconhecem-se humilhados e humildes diante do Senhor e incapazes diante de Deus. Os orgulhosos, ainda que em condição social mais baixa, esses o Senhor os trata como ímpios, como aqueles que nós acabamos de olhar nos versos 22 a 27. Ok? Fecha parênteses, só para não termos dúvidas com relação a isso. E aí no verso 29, há um contraponto, há um porém. Então, se no primeiro ponto nós observamos que Deus conhece e pune todo o mal, no segundo nós vemos que Deus também conhece a súplica do aflito. Mas por último, e isso é importante, Deus faz o que quer, como quer e quando quer. Ainda que Ele conheça, ainda que a gente saiba que Ele vai exercer a justiça, e Ele vai, fatalmente Ele vai, ainda que Ele saiba do problema do necessitado, se o Senhor quiser ficar quieto, Ele vai ficar quieto. E quem o condenará por isso? Por último, o último ponto, e essa é a grande questão que nós não podemos esquecer: Deus responde como lhe apraz. Nós sabemos, por causa dos seus atributos, que Ele não deixará a injustiça impune, Ele a punirá. Mas como e quando irá fazê-lo, isso depende dEle. Nós sabemos que Ele virá em auxílio do necessitado, mas como e quando Ele vai fazê-lo, isso depende dEle. E muitas vezes pode não ser o auxílio que nós mesmos esperamos. O seu auxílio principal veio através de seu Filho. Muitos outros que nós aguardamos ainda nessa vida podem não vir, mas nem por isso nós deixaremos de louvá-lo e engrandecê-lo como Deus, porque Ele conhece o nosso sofrimento. E aí o verso 29 claramente explica isso, diz isso: mas se Ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, Ele domina igualmente sobre homens e nações. Se Ele ficar quieto diante dessas coisas, há juiz que possa condená-lo diante dessa atitude? Não, Ele faz o que quer e fará a justiça como quiser. Por isso, e isso é fantástico, esse último verso ressalta a soberania do nosso Deus, sendo justo, sendo onisciente, como nós já vimos, ainda assim Ele é soberano para utilizar a sua justiça e a sua onisciência da maneira que lhe apraz. O verso 29 termina dizendo que, mesmo que Ele não haja agora, mesmo que Ele não faça as coisas como nós esperamos, ainda assim Ele domina, Ele é Senhor sobre todos esses homens, o justo e o ímpio, sobre os homens e sobre as nações. Ainda assim Ele conhece o caminho e os passos dos homens e das nações. Meus irmãos, partindo para as aplicações então, a primeira coisa que nós podemos aplicar em nossas vidas ao olharmos esses versos é que o Senhor, Ele conhece todos os maus caminhos. Ele conhece todas as coisas, como nós observamos logo no começo, no verso 21 e 22. Portanto, esconder o nosso próprio pecado. Os irmãos vão me perdoar a sinceridade da palavra, mas é esse o termo. Esconder o nosso próprio pecado é burrice, sabendo que Deus nos conhece. O melhor é confessar os nossos pecados e deixá-lo. É melhor confessar e deixar a ser exposto pelo juiz justo. Meus irmãos, a verdade que nós observamos aqui é que o Senhor, Ele conhece e exporá essas coisas, nos castigará publicamente por isso. Melhor é deixar os nossos pecados, abandoná-los, confessá-los diante do Senhor, que já o conhece, a escondê-los. Esconder os nossos pecados é burrice, porque Ele sabe e Ele vai expor. O segundo ponto é: o Senhor também conhece as nossas necessidades e conhece as injustiças que nós sofremos. Portanto, nós devemos confiar no Senhor, confiar em sua soberania, confiar em que Ele nos ouve, que Ele nos conhece e que no momento certo, da maneira certa, Ele nos responderá.
Não devemos esquecer jamais que o próprio Senhor caminhou por essa terra e sofreu injustiça dos homens, que o próprio Senhor pisou por esse chão empoeirado e foi desprezado e necessitado. Por isso, quando nós colocarmos a nossa súplica diante do Senhor, nós devemos saber que Ele sabe, nós devemos ter a consciência de que Ele conhece a nossa necessidade, e Ele não só conhece porque Ele conhece as nossas vidas, o nosso caminho e os nossos passos, mas porque Ele mesmo caminhou por essas dificuldades. Terceiro e último ponto: aguardemos pacientemente o momento da justiça divina, sem questionar ou duvidar. Se o Senhor quiser esconder o rosto de nós agora, é direito nosso condená-lo? Não. A justiça do Senhor será executada, mas nós, como seus servos, devemos aguardar pacientemente o momento da justiça do Senhor, que será executada na medida certa, nem mais nem menos, haja vista que Ele conhece as falhas dos homens na medida certa. Por isso esperemos pacientemente o momento da justiça divina, sem questioná-lo ou duvidar. Ele virá quando quiser. Lembremos-nos, irmãos, e Paulo mostra isso no Novo Testamento, que enquanto o Senhor não se mostra justo, Ele se mostra longânimo. Se a justiça do Senhor ainda não foi executada entre os homens, é porque o Senhor espera pacientemente que os homens se arrependam, não tendo desculpa de condenação quando Ele vier executar o seu juízo. Oremos ao Senhor lembrando dessa verdade. O Senhor é onisciente, conhece todas as coisas, conhece os nossos caminhos, maus e bons, conhece os nossos problemas e conhece as coisas que temos passado, que tem misericórdia de nós por conhecer as nossas ações más, e teve em Cristo, mas que também vem em nosso apoio ao observar as nossas necessidades. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado porque através desse verso nós podemos entender que o Senhor conhece as nossas dificuldades, conhece os nossos caminhos, os nossos passos, conhece as coisas grandes para onde estamos indo e conhece também, ó Pai, as coisas pequenas, os detalhes da nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece aquilo que está oculto, aquilo que nós mesmos tentamos esconder do Senhor, o Senhor conhece. E nós colocamos essas coisas diante de Ti, a confessamos, ó Pai, porque esconder isso, ó Deus, não é sensato. Esconder essas coisas daquele que conhece tudo não é sensato, ó Pai, não é sábio. E nós pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes agimos escondido. Agimos, ó Pai, como o Senhor não nos observasse. No entanto, o Senhor está a observar tudo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também execute o seu juízo, porque sabemos que o Senhor conhece, ó Deus, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas. O Senhor conhece a nossa súplica quando somos injustiçados. O Senhor conhece, ó Pai, o nosso clamor quando somos impotentes, ó Pai, e nós somos impotentes o tempo todo. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor também venha em nosso auxílio. Mas, Pai, principalmente nós pedimos que o Senhor nos ensine a ter paciência, confiança, sabendo, ó Pai, que o Senhor conhece cada detalhe, que o Senhor é onisciente. Ensina-nos a pacientemente aguardar o dia da sua justiça, a pacientemente aguardar, ó Pai, o dia do seu resgate sobre nós, o resgate completo, concreto em Cristo Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a contarmos os nossos dias aqui também, para que não sejamos iguais aos homens maus, que escondem as suas obras de Ti. Ao contrário, que nós possamos expor as nossas obras, porque elas são obras feitas em Deus, ó Pai. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.